Nosso Senhor e Salvador escreveu nosso amado Dr. Lucas, o capítulo de número 18. Eu estava ali no trabalho, com um irmão na fé, e eu estava ali estudando junto com ele, pedindo aqui uma palavra a Deus em relação à campanha, a queda do gigante. Louvado seja Deus. A gente sabe que enquanto a gente faz a obra, muitas coisas se levantam para abater a nossa fé, para a gente parar na caminhada. Mas por meio dessa ferramenta chamada fé, agradando a Deus, a gente fica de pé, amém? Lucas capítulo 18 e o versículo de número 13 e o versículo de número 14 para nossa meditação, que tem em cima do título do texto, diz assim: a parábola do fariseu e do publicano, louvado seja Deus. E nessa mensagem aqui eu vou estar falando em relação aqui a esse gigante, para a gente aprender a lutar contra ele, amém? Que diz assim, o 13: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, louvado seja Deus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14, a resposta de Jesus: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, toda a igreja, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Continuando, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado, amém? Podeis assentar no nome de Jesus, louvado seja Deus. Eu confesso aos irmãos que eu estava até lendo no livro de 1 Samuel, o 14º juiz de Israel, que fala de um gigante que se levantou nos tempos de Davi. E ali Deus levantou Davi, e ele, com a ousadia do Espírito de Deus, conseguiu tirar a afronta de sobre Israel, derrotando o gigante Golias. Mas nessa noite eu quero falar de um gigante chamado orgulho. Os irmãos sabem que o orgulho, ele é um sentimento maligno, que não provém de Deus, que é uma ferramenta do diabo, que ele usa para enganar a igreja. E ele sabe que usando essa ferramenta, qualquer cristão que der ouvido a essa ferramenta e começar a exercer ela ou praticar ela, ele não ficará de pé na presença de Deus. A igreja é ciente que o diabo, ele foi expulso do céu através dessa ferramenta, porque quem derrubou o diabo foi o orgulho. Ele queria ser mais do que Deus, e nesse sentimento ele enganou uma terça parte dos anjos, os quais Deus retirou a sua luz e foram transformados em demônio, os quais não têm afeto nenhum, não têm amor, não têm sentimento, não. O único sentimento que ele tem é ódio, raiva. O que ele puder fazer para me destruir, te destruir, ele vai lutar para fazer. Mas eles sabem, conhecendo as escrituras, eles sabem, eles são cientes. Eles não perderam a sua ciência, ou seja, a sua sabedoria. Ele só usa para o mal. Eles sabem que se a gente se sujeitar à palavra de Deus, ela se encarrega de me acobertar e acobertar a igreja. Os demônios, ele foi dividido em 3 partes. A pior parte está presa no inferno. A segunda parte está solta sobre essa terra. Se Deus abrir os nossos olhos espirituais, a gente contempla. Você pode ver que quando a gente começa a orar, quando a gente começa a ter uma intimidade com Deus, o reino de Deus começa a se manifestar dentro de você, porque a própria Bíblia diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. A terceira parte está na mansão celestial, onde Daniel estava orando. A Bíblia diz que ele passou 21 dias orando, jejuando, buscando a Deus. E diz a Bíblia que por conta da súplica de Daniel, Deus decide enviar um anjo por nome
Gabriel, a Bíblia diz que quando Gabriel se apresenta, Daniel ali começa a descrever a sua fisionomia, a sua aparência, e diz a Bíblia que o anjo é bem claro dizendo: eu vim por conta das tuas palavras, porque desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração para buscar aquele que fez o céu e a terra e aquele que te fez, ele mandou eu para te dar a mensagem aqui nessa terra. O orgulho, preste muita atenção, o orgulho